Olá, no Ideias e Debates de hoje vamos falar sobre o Abril Azul. Geralmente a gente sabe que alguns meses recebem cores para significar aí a conscientização de algum tema. E o Abril Azul não é diferente. Vamos falar sobre o autismo. Para isso, a gente recebe a doutora Maria Cristina Ferrari, que é psiquiatra, e também o doutor Caio Brusaca, geneticista no ambulatório de diagnóstico do Instituto Jô Clemente, um instituto aí importante nos trabalhos com as pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Para iniciar, então, esse nosso bate-papo, falar desse mês de conscientização tão importante, eu quero que a doutora, para iniciar, explicasse um pouco aí desse mês, o Abril Azul. Então, bom dia, obrigado pelo convite, tá? Por que existe o Abril Azul, né? É para ter uma maior conscientização do autismo, que é uma doença séria, né? Um distúrbio do desenvolvimento do indivíduo, e o desenvolvimento que altera o comportamento da criança, que vai ter um prejuízo no futuro desse indivíduo, na parte social, de comunicação, do comportamento. Por que Abril Azul? Em 2007, a Organização Nacional Universal, a ONU, ela criou essa conscientização em relação ao autismo, que é uma doença séria. E por que é azul? Porque ocorre muito mais nos meninos do que nas meninas, numa proporção de 4:1. E então foi isso em 2007, e o Dia Internacional do Autismo é dia de 2 de abril. E o mês de abril ficaria para ter maior conscientização em relação a esse problema do autismo. Doutor Caio, seja bem-vindo aqui ao Ideias e Debates. Como a doutora Maria explicou, o autismo acaba sendo mais incidente nos meninos, né? Por isso essa cor azul. Há uma explicação aí para que isso aconteça? O senhor, como geneticista, a gente sabe que ainda não é uma causa específica, mas tem como atribuir aí o surgimento do autismo a alguma predisposição, por exemplo? A questão do transtorno do espectro autista como condição, via de regra, não é uma condição geneticamente determinada, mas existe muita influência do meio ambiente, que a gente não sabe exatamente como, para que a pessoa desenvolva o transtorno do espectro autista. A menina ela tem 2 cromossomos X, o homem só tem um cromossomo X. O cromossomo X ele é extremamente importante no desenvolvimento da pessoa, seja no atraso do desenvolvimento, que encaminha para a deficiência intelectual, seja nos transtornos globais do desenvolvimento, que entra o transtorno do espectro autista. A gente tem que lembrar que, por ter só um cromossomo X, e esse cromossomo X tem muita relação com o desenvolvimento, há realmente uma maior propensão de transtorno do espectro autismo em meninos comparado com meninas. Por exemplo, quando a gente fala em quadros sindrômicos relacionados ao transtorno do espectro autista, o principal e o mais frequente é a síndrome do X frágil, que está relacionado exatamente ao cromossomo X. Fora outras centenas de doenças ou condições genéticas que estão relacionadas ao cromossomo X, que predispõem ao acometimento do transtorno do espectro autista. Perfeito, a gente ainda vai falar um pouquinho aí se há uma questão a mais de predisposição, por exemplo, se pode ser genética, né, da família. Mas, doutora, falando aí sobre o diagnóstico, né, como que é possível identificar, por exemplo, uma criança com autismo, os sinais que os pais devem ficar atentos aí? O autismo ocorre na faixa etária de 0 a 3 anos. Então, nós temos que ficar muito observando o que acontece com essas crianças. A criança, normalmente, tem um desenvolvimento emocional. Aos 3 meses, a criança tem um sorriso social. O que é um sorriso social? Quando nós já aproximamos dessa criança, a criança sorri. Crianças que são acometidas precocemente com autismo, ela não tem um sorriso social. É que essas crianças, em torno de 8 meses, uma criança normal, tem o gesto antecipatório. O que é o gesto antecipatório? Quando ela se aproxima de alguém que ela conhece, mamãe, papai, vovó, a criança vai e quer o colo, quer o abraço.
Na criança autista, isso não existe esse gesto antecipatório. Então, é outro dado que os pais têm que ficar em observação. Outra coisa que a gente observa, na criança normal, em torno de 1 ano e meio, 2, ela já está começando a falar. Na criança autista, existe um atraso na comunicação verbal. Mas hoje em dia precisamos ter muito cuidado. No meu consultório, eu vejo receber muitas crianças autistas, crianças com diagnósticos de autismo por outros profissionais, só porque não falam. Mas isso não é uma coisa principal. Por exemplo, hoje em dia, com a informática, as crianças vivem nos tablets, nos celulares, e então diminui a comunicação dela com o meio exterior. E isso que acarreta, às vezes, um atraso na fala. Então, a criança só tem um atraso na fala e vem com diagnóstico de autismo para mim. Mas aí eu vou verificar outros sintomas, ela não tem. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito na criança autista, a criança não olha olho a olho, ela nos olha através da testa. Então, é a famosa triangulação. Enquanto que uma criança normal, ou o ser humano normal, olha olho por olho, a criança atravessa o nosso olhar, ela olha através da testa. E a criança, por exemplo, às vezes só tem um atraso na comunicação, mas ela tem o contato visual. Ela é afetiva, porque a criança autista ela é inafetiva, ela tem alterações no contato tátil, você tem um contato com ela, ela se afasta, ela tem um contato social prejudicado. Por exemplo, tem muitas crianças que as mães de filhos autistas falam, meu filho brinca muito com o irmãozinho. Aí eu ponho o irmãozinho junto com ele na sala. Ele fica num cantinho, o irmãozinho brincando do outro lado, o irmãozinho querendo brincar com ele, ele não dá atenção. Na criança que tem, às vezes, só atraso na fala, você põe os dois juntos e os dois ficam brincando, se comunicando. Então, tem vários sintomas que os pais têm que ficar de olho em relação do desenvolvimento autista. Porque quanto mais cedo nós fazemos o diagnóstico, melhor o prognóstico, porque é uma doença grave que ocorre até os 3 anos de idade. E, doutor, depois aí que os pais observaram, né, esse comportamento, como realmente é feito o diagnóstico? Como é possível afirmar que essa criança tem algum grau de autismo? Olha, o autismo é feito praticamente clinicamente, embora tenha alguns exames que você possa fazer. Por exemplo, numa ressonância magnética, vocês têm uma diminuição do fluxo sanguíneo no sulco temporal superior. Então, é um dado que a gente observa que é muito mais de observações do que para fazer o quadro clínico. O PET scan também dá essa informação. Agora, o que faz a gente ter certeza do diagnóstico de autismo, geralmente, realmente o contato, é o quadro clínico. Eu tenho uma experiência, nós estudamos autismo eu fui anos diretora da psiquiatria infantil do HC e responsável por residentes, tudo. Então, nós pegamos os primeiros casos de autismo que era conhecido aqui no Brasil. Então, só o contato, observar e a história clínica nos faz ter o diagnóstico de autismo. E, doutor Caio, a gente sabe aí que tem vários níveis, né, de autismo. Você pode explicar um pouquinho de cada um, né? E qual que é a importância desse diagnóstico precoce também para o tratamento? O diagnóstico precoce para o tratamento, como nós lá do Instituto Júlio Clemente sempre falamos, quanto mais cedo iniciar a estimulação, mais cedo começar a fono, em alguns casos, fisioterapia, terapia ocupacional e psicopedagogia com psicologia, seja a metodologia ABA, seja a metodologia Denver, ou qualquer metodologia específica para autismo, melhor vai ser o prejuízo, na verdade, o melhor vai ser o treinamento daquela criança com transtorno do espectro autista para ela poder conviver dentro da sociedade. Porque, como a doutora falou, a criança com transtorno do espectro autista ela possui diversos prejuízos na comunicação social, seja comunicação verbal ou não verbal. Quanto mais cedo a gente consegue corrigir ou estimular o indivíduo para que ele aprenda a desenvolver a linguagem, melhor vai ser o prognóstico dessa criança no futuro.
Quanto à questão do grau, existe escalas de grau de transtorno do espectro autista, leve, moderado, grave, que varia de acordo com o desempenho que essa criança tem, de questão de linguagem, questão de comportamento, complementando a questão do comportamento. Muitas dessas crianças, por falta de comunicação social, aumenta a questão da agitação, que é aí que às vezes a gente necessita entrar com algum tipo de medicação para tentar diminuir a agitação, e principalmente a questão do prejuízo nas comunicações sociais, não só a questão de linguagem. Quando o paciente ele vem para a genética, via de regra ele vem já no psiquiatra infantil com o diagnóstico de autismo, a maioria das vezes. E ele vem para a gente para tentar fazer o diagnóstico etiológico. O que seria isso? O diagnóstico da causa ou do motivo do porquê que a criança tem transtorno do espectro autista. Só para dar alguns exemplos, como eu falei mais cedo, a principal causa de autismo em meninos é a síndrome de X frágil, onde existe um gene chamado FMR1, que existe uma alteração genética desse gene, e por isso a criança tem o X frágil. E na síndrome X frágil ele tem o autismo por conta da síndrome X frágil. A mesma coisa, por exemplo, outra síndrome, que é a síndrome de Phelan-McDermid, onde há uma perda de uma região do cromossomo de número 22, ele tem o autismo porque ele tem a síndrome de Phelan-McDermid. Via de regra, a maioria dos casos é o que a gente chama de autismo essencial, ou aquele autismo que não tem nenhuma síndrome por trás, ou seja, ele só tem o transtorno do espectro autista. E não podemos esquecer das meninas com transtorno do espectro autista, onde a síndrome de Rett é a principal causa de autismo em meninas. Perfeito, doutor. É bom explicar também essas diferenças, né? É uma doença ainda que está sendo estudada, é um estudo aí contínuo para descobrir realmente, né, toda essa questão de predisposição, as síndromes que estão por trás aí também desse diagnóstico. E, doutora Maria, falando sobre o tratamento, como o doutor aqui já contou um pouco, não sei se estou certa, mas é tratado aí alguns sintomas, no caso aí de diagnosticados que têm aí uma agressividade, talvez usar uma medicação para ajudar aí nessa questão, né, um calmante ou algum outro medicamento do tipo para ajudar na questão da agressividade. Mas o tratamento, ele, como uma doença que não tem cura, ele é feito aí para o resto da vida, e aí que entra também a questão da psiquiatria, da terapia funcional, da fono. Eu queria que você explicasse sobre esse tratamento, a importância de ter, além do diagnóstico, esse acompanhamento. Então, o autista ele tem também uma alteração dos neurotransmissores. Então, ele tem um aumento de dopamina, norepinefrina e serotonina. Quando começou a estudar o autismo por Kanner, né, que ele estudou 11 crianças em 1943, o autismo era considerado o início de uma esquizofrenia, que era uma esquizofrenia de 0 a 3 anos. Então, e era a partir até 1976, quando houve em vez de achar que era um distúrbio afetivo, como a esquizofrenia, mas um distúrbio comportamental, com prejuízo cognitivo, nós tratávamos com a doença como esquizofrênica. Como com esquizofrênico, você usa os neurolépticos para melhorar o autismo. Hoje, o tratamento, em grande parte, principalmente para os neurologistas, usa tratar o sintoma-alvo, ou seja, o comportamento, se ele é agressivo, a agressividade, a irritabilidade, a depressão. Embora eu sou da mais antiga, e minha tese, meus trabalhos todos em esquizofrenia na infância e na adolescência, eu trabalho muito com os neurolépticos, porque, inclusive, ele diminui a dopamina. E quando você diminui a dopamina, o que acontece com o autista? Uma das características principais do autismo é o autismo, ou seja, ficar voltado para si mesmo. Na hora que você diminui a dopamina, o que acontece? Você começa a tirá-lo do mundo autista dele. Então, começa ele entrar em contato, que ele precisa aumentar o contato. O autismo, como a gente observa, por exemplo, na esquizofrenia, existe uma quebra na meta-representação dele. Então, ele é todo desorganizado. Na hora que eu diminuo a dopamina, eu
tento reorganizá-lo de novo. Então, aumenta essa organização para ele aumentar o seu contato social. Então, os anos de experiência, que eu tenho 40 e tantos anos, e com vários trabalhos em esquizofrenia e autismo, então, nessa reorganização, aumentando a reorganização dele, melhora a sociabilidade, melhora a percepção, por exemplo. O autista tem alterações na percepção dele. Por exemplo, se você fala com ele, ele tem uma audição, como se ele não ouvisse o que você entendesse. Ele ouve, mas ele não compreende o que você fala. Então, ele tem uma alteração na audição, no paladar, no olfato, no tato. Na medida que você melhora e abaixa a dopamina, você melhora a compreensão dessas crianças, o paladar, criança que tinha assim, um apetite caprichoso, você consegue que ele comece a comer de tudo. Geralmente eles vêm, primeira consulta, muito anêmicos, porque eles só comem determinadas comidas. O contato afetivo. Essas crianças autistas, depois que a gente começa a tratar bem, melhora a afetividade, o contato. E também a comunicação, porque a comunicação é uma coisa interessante. Como a doença ocorre de 0 a 3 anos, 0 a 3 anos, uma criança normal, ela começa a falar primeiras palavras, depois ela junta 2 palavras sem o verbo, depois ela fala a frase em terceira pessoa, e depois ela fala em primeira pessoa, eu quero água. Quando o autismo ocorre cedo, nós temos os autistas mais graves, que não conseguiu nem desenvolver a fala, então eles têm um mutismo. Quando uma criança ocorre já com 3 anos, que já desenvolveu a fala, quando começa o autismo, ela vai começando a ter uma perda da fala. Então, aquela criança que já falava na primeira pessoa, vai falar em terceira pessoa, vai perdendo o verbo da frase, vai falando palavras soltas. Então, quanto mais cedo eu consigo impedir que o autismo desenvolva, menos eu vou deixar que essa doença evolua para a demência-só. Então, eu acho que o tratamento é muito importante. Embora hoje o pessoal usa só o tratamento alvo, para o sintoma alvo, a gente tem que pensar que tem uma alteração de serotonina, então eu trato. E depois eu mando para todos os paramédicos, que são a psicóloga, a teoria comportamental, a fono, a teoria ocupacional, musicoterapia. Então, aí, depois que o paciente está melhor, mais comunicativo, melhorando o seu autismo, a sua percepção, ele tem mais probabilidade de desenvolver nessas áreas. Para contar um caso recente meu dessa semana. Um paciente meu, ele tem terapia ocupacional, ele tem psicóloga e tem fono. E tem eu que trato da parte medicamentosa. Aí, como com essa pandemia, não podia fazer a consulta, tudo, o tratamento que eu faço, que é com neurolético, ele deixou de tomar. Ele estava indo super bem na terapia ocupacional, ele estava indo super bem com a fono, houve uma queda no desenvolvimento, ele voltou a ficar autista, ele voltou a se isolar, e começou a ficar, diminuir a sua atenção, e aí o pai falou, mas a gente estava difícil ter a consulta, tudo. Comecei novamente ao tratamento, novamente ele voltou a entrar em contato com as pessoas, diminuir seu isolamento, e o trabalho da fono, o trabalho da terapia ocupacional e o trabalho da psicóloga começou realmente a ser mais produtivo. Então, nós precisamos tratar dessa síndrome, dessa doença, para que os paramédicos consigam fazer um trabalho adequado. Perfeito. Eu fiquei com uma dúvida, talvez aí seja a mesma do pessoal que está assistindo, mas a senhora falou que desenvolve, né, o autismo de 0 a 3 anos. E eu gostaria de saber, doutor Caio, se é possível identificar, ao nascer, se essa criança vai ter uma predisposição para ter o autismo, se, por exemplo, alguém da família tendo autismo, é bom ficar alerta, né? E se tem como aí prevenir, já que essa síndrome pode ser desenvolvida nesse período de 0 a 3 anos, se tem como prevenir que isso não seja desenvolvido em uma criança, ou realmente a criança já nasce e acaba
tendo sintomas aí, talvez com 1, 2, 3 anos? Quando a gente fala em predisposição genética para o autismo clássico, que é o autismo essencial, eu não estou falando dos autistas sindrômicos, tá? O que observa-se é que famílias onde há muitos transtornos psiquiátricos não autismo, por exemplo, esquizofrenia, transtornos afetivos, depressão, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, existe um aumento na probabilidade do desenvolvimento de autismo numa criança, mas não existe um cálculo ou um risco propriamente dito para apresentar relacionado a isso. O que eu gosto sempre de falar é que antes mesmo do sorriso social, o primeiro sinal de uma criança com transtorno do espectro autista vem logo na amamentação. Quando a criança começa a amamentar, via de regra, essa criança ela observa a mãe nos olhos. Uma vez eu gosto de contar, a criança ela encanta a mãe. O objetivo, porque é como se a criança tivesse que convencer a mãe a amamentar ela. Já a criança com transtorno do espectro autista não acontece isso, porque, como a doutora falou, ele não tem esse contato visual. E logo ali, nos primeiros meses de vida, é um sinal extremamente sutil que já poderia ser observado. Mas, claro que ninguém vai pensar nesse detalhe tão grande. O primeiro sinal que muitas das vezes as pessoas observam é exatamente o atraso de linguagem com o ano de vida. Vai 1 ano, 2 anos, não está contando a linguagem, mas se ele for resgatar a história clínica daquela criança, aí perguntar do sorriso social, dessa questão da amamentação, como é que era essa interação, da questão do abraço, do pedir para ir para o colo, tudo isso já dava para ser observado. Quanto à prevenção, a maior prevenção do transtorno do espectro autista, principalmente o autismo não sindrômico, seria o diagnóstico o mais precoce possível. Esse diagnóstico envolve tanto o diagnóstico do autismo em si, quanto a exclusão de qualquer síndrome genética que poderia estar causando. Eu gosto sempre de falar, uma vez que o psiquiatra ele fecha esse diagnóstico, ou até mesmo o neuro, suspeita do diagnóstico de transtorno do espectro autista, eles encaminham para a genética para dizer assim, ou não tem alguma síndrome por trás ou alguma causa genética, porque hoje sabiamente já sabe-se que 80% das causas de autismo são não geneticamente determinados. O que é isso? Tem um gene alterado. Pode ser uma congregação de genes que não dá para ver em exame nenhum, mas 80% não tem nenhuma relação com nenhuma síndrome genética e 20%, na verdade, a minoria delas tem. Mas eu tenho que excluir, por quê? Porque além do autismo, essa criança poderia ter outros problemas de saúde. Aí entra epilepsia, entra cardiopatia congênita, entra alteração estrutural do sistema nervoso central, tudo isso escondido, uma vez que não foi feita a investigação. Por isso que a investigação da genética é muito importante. Fora os próprios exames de genética que entra, o cariótipo, hoje, a pesquisa do X-frágil para os meninos, os exames de hibridização genômica comparativa em arrays, que hoje já está bem consagrado na genética, que é um cariótipo molecular, e até mesmo o sequenciamento do exoma, que é o exame mais minucioso da genética hoje disponível. Fazer toda essa investigação tentando identificar alguma causa para poder, como eu falei, dependendo, tratar as outras alterações que aquela criança poderia ter e também para poder predizer o prognóstico para aquela família. E oferecer Perfeito. Isso. Sim, com certeza, né? E a gente vai falar agora um pouco da questão das crianças, né? Isso agora não mais um bebê, mas da criança que está em idade escolar, por exemplo. Às vezes, infelizmente, tem um grau pequeno de autismo e os pais não conseguem fazer esse diagnóstico, como o senhor falou, né? Às vezes um olhar sutil, a mãe acredita, às vezes mãe de primeira viagem, acredita que seja normal, não entende muito bem e acaba não pensando, né, imaginando que essa criança possa ter um autismo aí. Doutora, qual que vocês recebem aí, eu gostaria de saber aí dos dois, se vocês recebem muitas crianças, por exemplo, já com 6, 7, 8 anos, que ainda não tinham esse diagnóstico e aí o pai recebeu o diagnóstico de autismo, ou se realmente a maioria tem esse diagnóstico logo quando o bebê.
Quando bebê, não, mas é difícil chegar hoje em dia uma criança no consultório, lá no HC, com 6 ou 7 anos sem ainda um diagnóstico. É muito difícil. Pelo contrário, ultimamente, crianças já com 1 ano e meio, 2, os pais já nos procuram já imediatamente. Então, e pelo contrário, muitas vêm, como eu falei para você, vêm com diagnóstico de autismo, e na realidade não tem. São crianças que estão somente com atraso na fala, e os pais já estão preocupados porque ainda não estão falando, mas ela não preenche nenhum dos outros sintomas do autismo. É muito difícil chegar com uma criança com 6, 7 anos que ainda não tem um diagnóstico já feito hoje em dia. Quase todos os casos nessa idade, ou tem qualquer já diagnóstico de autismo. Muitos já fizeram, como o doutor Caio falou, os exames genéticos para ver se sobre X frágil. É muito comum a síndrome de Asperger, como era considerado logo depois que o Kanner estudou, que são crianças que acometem o autismo, a síndrome, mais tarde, na pré-adolescência, então elas têm um prognóstico melhor, mas 6, 7 anos geralmente já vem com diagnóstico. Nesses 20 anos para cá, todas já vêm com diagnóstico já. Perfeito. Assim, então é bom entender, né? Doutor, pode falar. Infelizmente, a realidade do HC é um pouquinho diferente do Instituto João Clemente. Lá, no Instituto João Clemente, como é um centro de atendimento de pessoas com deficiência intelectual e temos esse arcabouço para atendimento também de transtorno do espectro autista, a gente atende muita criança de 6, 7, 8 anos que foi encaminhado porque a escola suspeitou de autismo e não um médico ou fono, fisioterapeuta ocupacional. Por exemplo, ele entra na escola comum, regular, primeiro ano do ensino fundamental, que é a antiga alfabetização. Além de não aprender nada na escola, ele não interage com as crianças, apresenta agressividade, agitação, e aí que foi o primeiro sinal de observação de suspeita de autismo. Aí ele vai para o nosso nota de triagem, que a partir daí vai passar na psiquiatria com 6, 7 anos de idade. É realmente mais atípico comparado com a realidade do HC, mas a gente tem muitos pacientes que infelizmente só descobrem nessa idade. Passa a parte da linguagem, muitas vezes, infelizmente, passa por pediatras que dizem não, é o tempo dele, a criança está com 5 anos e não fala nada, mas além disso tem todos os comportamentos de uma criança com autismo. Mas, via de regra, a maioria realmente é antes dos 3 anos. Mas, mesmo assim, ainda está vindo muitas crianças com 5, 6, 7, 8 anos, até 10, com suspeita de autismo por conta que a escola suspeitou e não por causa de um profissional de saúde. Doutor Caio, ainda falando dessas crianças, vocês falaram aí do diagnóstico precoce, o quão é importante já para iniciar esse tratamento. Mas essas crianças aí que são diagnosticadas um pouco mais tarde, elas perdem aí todos esses anos no quesito de tratamento, ou elas podem de continuar, iniciar o tratamento ali e conseguir a sua independência também? Ou esse atraso aí dificulta muito? O nosso objetivo é tornar aquele indivíduo o mais independente possível, de preferência inserido na sociedade, seja no mercado de trabalho, seja na escola. Tanto é que o Instituto João Clemente, nem escola especial temos. Hoje, a gente é ex-APAI de São Paulo, é a única APAI do Brasil que não tem escola especial, porque a gente acredita muito na questão da inclusão. Infelizmente, o prognóstico é pior para essas crianças, mas a gente sempre encaminha, pede para o serviço social intervir, para tentar inserir, seja nos núcleos do Instituto João Clemente, seja nos núcleos das UBS, C e CAPS, para tentar iniciar essa estimulação o mais precoce, o mais que tardiamente. Por quê? Porque é a estimulação que vai realmente mudar o prognóstico dessa criança. Claro, tem toda a parte de medicamento, tem o tratamento com a neuro e com a psiquiatria também, mas o ponto-chave é a estimulação.
Perfeito. Doutora Maria, falando aí um pouco nesse cenário que a gente vive hoje, né, a questão da pandemia, o momento que a gente tem que respeitar aí a questão do isolamento social, como que tem sido aí o atendimento, né, aos autistas nesse momento? Alguns têm tido mais crise por conta dessa questão do isolamento, alguns já gostam, né, como vocês falaram, não tem tanto contato assim social, não gostam de estar em locais muito cheios, mas houve aí alguma mudança no comportamento por conta da pandemia, também referente aos atendimentos de você, da senhora? Depende de caso a caso, mas a pandemia prejudica tudo, né? O isolamento social, as famílias já estão mais tensas, muitos perderam o contato com os paramédicos, por exemplo, eu tenho uma paciente autista, que a família está tão apavorada que tirou todos os contatos com os paramédicos, com TO, com fono, mal faz online comigo para conseguir a receita. E a última consulta que eu a vi, embora eu moro numa casa, num condomínio muito bonita, tudo, a menina estava extremamente agitada, agressiva, porque ela perdeu muito esse trabalho para a inserção, como o doutor Caio colocou. Outros, os pais estão trabalhando home office e também esse contato com as crianças torna-se mais difícil. Outro dia conversei com uma família que também tem um filho, esse Asperger, e o menino estava super mais agitado. E a mãe falou, olha, a gente está aqui em casa, ele está piorando, está mais agitado. Eu programo dias de assistir filmes com pipoca, faço cabaninha, mas ele está extremamente agitado. Então, a pandemia é uma coisa que prejudicou todos nós, principalmente as crianças e os jovens, e as crianças autistas também estão prejudicadas. São poucos, por exemplo, no meu consultório, eu vejo que algumas crianças ainda estão indo com a fono, com a psicóloga, mas é um número muito mais reduzido, crianças de um nível um pouco melhor, mas elas têm a mãe que fica ensinando, porque elas têm muita dificuldade em aprender o online, muita dificuldade. Então, realmente, eu acho que a pandemia prejudicou muito mais a essas crianças. Você, doutor Caio, como tem sido aí no Instituto Jô Clemente? Como é possível aí continuar esse desenvolvimento educacional e social mesmo em casa? Vamos lá. A gente teve alguns prejuízos relacionados à pandemia. Antes de tudo, o Instituto Jô Clemente ficou 5 meses parado, sem atividade nenhuma, seja de estimulação, seja de ambulatório diagnóstico, só a triagem neonatal que não parou. Então, a gente perdeu 5 meses de atendimentos. Isso aumentou ainda mais a nossa fila de atendimento, seja para deficiência intelectual, seja para deficiência intelectual, seja para transtorno do espectro autista. O que a gente falou? O primeiro impacto da pandemia é para o indivíduo com transtorno do espectro autista. Por quê? Primeiro, é um indivíduo que não obedece regra de higiene respiratória. Por exemplo, uso de máscara, uso frequente de lavagem das mãos, uso de álcool em gel. Via de regra, a gente atende as crianças. Hoje o atendimento está seguindo todas as regras de isolamento, mas mesmo assim ainda está um pouco aquém do que a gente esperaria. Está em torno de 30% abaixo do volume normal de atendimento. O que acontece? Essas crianças são crianças que elas não usam máscara, elas não fazem uso da higiene respiratória, elas são mais propensas a se infectar com a Covid-19, que é o que a gente mais se preocupa. Além disso, a gente tem que lembrar que a estimulação parou, seja no Instituto Jô Clemente, hoje já está retomando, mas principalmente nas UBS, as UBS, postos de saúde, o SER e o CAPS, eles mudaram um pouco o foco do atendimento, eles priorizaram o atendimento de pacientes com Covid e diminuíram o atendimento de doenças gerais, vamos dizer assim, incluindo, claro, o espectro autista. O que acontece? Quando a gente solicita o Instituto Jô Clemente, a gente precisa muito dos exames da rede da Prefeitura de São Paulo para realizar e alguns do governo do Estado. Por exemplo, ultrassom de abdômen, ecocardiograma, ressonância, BERA. Esse tipo de exame, a fila aumentou ainda mais. Já era grande, tipo a ressonância em torno de 2 anos para conseguir.
Hoje já está perdendo de vista, eu não tenho nem ideia de prazo de quanto seria, por conta disso, da priorização de atendimento de Covid frente às doenças gerais, vamos dizer assim. O terceiro prejuízo, como eu falei, foi a questão das estimulações. As estimulações pararam e o paciente ficou enclausurado dentro de casa. Por mais que a gente acredite, pode parecer lógico o fato de uma criança com um transtorno espectro autista não gostar de contato social, então com o isolamento social ele vai melhorar. Na verdade, ele piorou, porque ele ficou enclausurado dentro daquele ambiente, mudou-se toda a rotina. Ele é um tipo de paciente que não se pode mudar a rotina dele. A rotina dele é exatamente aquela. Eles são muito, não digo categóricos, mas eles têm esse hábito de, tipo, da mesma forma que ele enfileirar coisas, carros, ele também tem aquela rotina. E mudar aquela rotina afeta muito e piora ainda mais o quadro clínico dele. Ele tinha uma rotina de ir para fono, para física, para terapia ocupacional e de repente parou tudo. Parou ecoterapia, parou musicoterapia e ele ficou preso dentro de casa. Ele, querendo ou não, ele ia para a escola, ele tinha uma rotina naquela escola, agora não vai mais para a escola há mais de um ano que já estamos assim. As escolas agora estão tentando recomeçar talvez 30% a 35% de ocupação, mas ainda está muito longe do esperado também. O que a gente entende que a vida da criança com transtorno do espectro autista piorou de uma maneira muito mais ampla do que simplesmente não ir para o médico. E isso, principalmente essa parte educacional e a parte das metodologias, ausência de água por um tempo, ausência de livro por um tempo, isso realmente afetou aquela criança. Falando na questão da aprendizagem, né, dessas crianças, principalmente nas escolas, como a senhora falou aí dessa questão do Jô Clemente não ter essa escola especial, né, porque preza exatamente por essa questão da inclusão, como que funciona ter esse ensino para a pessoa, para a criança com autismo, né? Tem que ter um professor especial, isso na escola pública. Infelizmente, a gente vê aí escolas estaduais e públicas, né, municipais, que infelizmente fazem a recusa desse aluno autista porque não sabe como trabalhar, não sabe como atender essa criança. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Doutora Maria, primeiro, por favor. Olha, depende do grau da criança de autismo, né? Isso de você falar que as escolas não aceitam, eu não tenho observado isso, nem no Hospital das Clínicas, nem no meu consultório particular. Pelo contrário, tanto as escolas particulares, tem escolas muito boas, aliás, eu estou com agora um paciente numa escola que eu acho muito boa, que ela vai ensinando, está tendo a inclusão, e ela vai ensinando de acordo com a capacidade do indivíduo. Então, eu acho muito boa essa escola. E mesmo nas escolas públicas, essa política de inclusão que existe já há algum tempo, eu vejo todos aceitar. Agora, o que eu vejo nesses anos todos, que os professores não estão capacitados para trabalhar com a criança autista. Eu lembro que quando houve essa inclusão das crianças autistas no começo, havia um professor e havia um auxiliar que ajudava essas crianças autistas. Com o tempo, isso foi perdendo. Então, tem só um professor e a criança autista dentro da escola. Eu, por exemplo, tenho um paciente que ele é um menino super bonito, não fala nada, mal fala o nome dele, tranquilo, a criança autista tranquila, e ele tem o diploma de conclusão do 3º ano do ensino médio. Então, o que aconteceu com esse menino? Ele entrou na escola, ele tem a aprovação automática, ele foi obrigado a passar, fica quietinho no canto, e foi passando e não sabe nada. Mesmo a mãe, esse veio para mim já um pouquinho com mais idade, mas já com diagnóstico de autismo, a mãe fala, olha, não fizemos nada para o meu filho. E o que eu tenho feito hoje? Hoje eu trabalho com terapeuta ocupacional, com fono, para ver até se ele se comunique melhor. Quer dizer, ele terminou o 3º ano do ensino médio e não sabe nem falar. Então, isso que as escolas não aceitam, eu não tenho visto na minha experiência. Agora, depende do grau de autismo. Tem crianças que eu tenho casos graves de autismo que eu sigo há 40 anos,
que hoje são adultos. Então, eles vivem dentro da família. Tem famílias que aceitam muito bem. Eu tenho um caso de um menino autista. Eles mudam a reestruturação familiar e que eles aceitam muito esse menino. Inclusive, o pai é super inteligente, formado no ITA, um presidente de uma multinacional. E a vida deles é viver o pai, a mãe e o filho. E os outros dois já seguiram o seu caminho. Tem um outro que era extremamente agressivo, que quando foi a primeira vez no meu consultório, ele foi com vários bombeiros, porque ninguém conseguia, nem de enfermeiros conseguiam mantê-lo devido à agressividade dele, porque tinha jogado, inclusive, o cachorro da janela. Hoje ele é calmo, tranquilo, ele tem uma musicoterapeuta, ele tem uma fono, e vive ele, a mãe, o irmão e os cuidadores. Cada caso é um caso. Tem gente que consegue ter uma vida independente, com dificuldade, tem outros que vivem, vai depender até o final da vida do núcleo familiar. Muitos dos pais já faleceram e quem cuida são os irmãos. Então, cada caso é um caso. Doutor Caio, acho que a doutora já explicou um pouquinho. Eu quero, como a gente já está um pouco no final do nosso programa, ela até mesmo já citou dessa questão do autista adulto, né? A gente trabalha tanto, conversa tanto sobre a questão aí do diagnóstico que é feito quando criança, esse acompanhamento aí durante as escolas, né? Fundamental, ensino médio, mas tem o adulto, né? O autista, ele vira adulto e ele quer ser uma pessoa também independente. Como funciona aí? Ainda há muito preconceito, principalmente no mercado de trabalho, também na questão familiar, núcleo familiar. Como que vocês veem essa questão e ajudam na independência desses autistas? Assim, o nosso principal objetivo, seja quando a gente atende uma criança, um adolescente, um adulto, é a inclusão dele na sociedade. O Instituto João Clemente ele tem muito esse viés, principalmente com pessoas com deficiência intelectual, de inclusão no mercado de trabalho. Por quê? As empresas, de modo geral, elas ganham incentivos fiscais para a contratação desse tipo de pessoa. Seja com autismo, seja com deficiência intelectual ou qualquer outro tipo de deficiência. Claro, com o devido laudo médico, a gente consegue, com uma vaga PCD, incluir algumas pessoas. Claro que eu digo que não são todas. Exemplos de pessoas com transtorno do espectro autista, principalmente os que a gente chama de autismo de alto funcionamento, ou autismo atípico, que é o síndrome de Asperger. Essas pessoas elas conseguem se inserir até mesmo na universidade e com um alto teor de conhecimento técnico, mas zero conhecimento de comunicação social. Isso até a gente consegue ver em alguns casos que aparecem na mídia, pessoa com autismo que se destacou, mas esses são os casos que são exceção. Via de regra, esses adultos com autismo eles ficam inseridos dentro da própria família, eles realmente, infelizmente, não se tornam a independência do jeito que a gente gostaria que fosse, e ali eles ficam, né? Infelizmente. Por quê? Porque esses prejuízos de comunicação social atrapalham muito relacionamentos pessoais. E trabalho tem muita relação com relacionamento pessoal. Não, os melhores exemplos que eu tenho hoje não são nem de pessoas com autismo, são pessoas com deficiência intelectual, que trabalharam, por exemplo, numa fábrica de balde, carregando balde de um lado para o outro. Claro que não viraram físicos nucleares, mas desempenhando uma função, tendo o seu trabalho, recebe um salário, que é a mesma questão. No autismo, depende muito, como a doutora falou, do grau, do prejuízo do autismo para aquele indivíduo. Claro que pessoas que têm autismo mais grave dificilmente conseguirão entrar e desempenhar um papel na sociedade. Mas... Exatamente. Mas eu queria saber, doutora Maria, quais outras barreiras o autista e adulto enfrenta, né? Não só na questão do mercado de trabalho, como o doutor Caio falou, né?
algumas vagas de PCD, se o autismo tiver um grau um pouco mais baixo, consegue aí trabalhar isso como CLT ou em alguma empresa, mas ainda, além do mercado de trabalho, há outras barreiras, né, que esse adulto enfrenta. Olha, eu trabalho com autista há muitos anos. Para dizer que entraram no mercado de trabalho, eu só tive um Asperger, que é um autista um pouco melhor, né? Que tinha uma grande habilidade em desenho, ele desenhava incrivelmente bem, muito, muito bem. E ele entrou nesses grupos, né, que selecionam para encontrar um trabalho. Ele trabalhou, mas olha, ele foi muito, muito rejeitado. Ele conseguiu ficar no trabalho um mês só. E ele desenhava de maneira incrível, mas tinha seu mundo autista. Os demais eu nunca consegui que entrasse no mercado de trabalho. Claro que eu atendo casos gravíssimos de autismo. Aceitação, olha, antigamente, quando o Kahneman começou a estudar, ele considerava, em 1943, que eram filhos de pais pouco afetivos, que isso levava ao autismo. Na minha experiência, e hoje também mostra, que os pais de crianças autistas são muito afetivos. Olha, 90% dos meus casos que eu atendo, que não são poucos, os pais são afetivos, eles ajudam muito no tratamento das crianças autistas. Eu trabalho muito com os pais, eu trabalho muito com os irmãos, alguns têm muita dificuldade em aceitar o irmão autista, mas eu trabalho com eles, tenho algumas vitórias em algumas famílias, outras não. Então, agora os pais, eu tenho conseguido muito esse trabalho, principalmente da mãe. Então, a mãe é uma delas que aceita muito filhos autistas, trabalhamos junto com elas são extremamente afetivas. Isso, estou dizendo que nós fazemos trabalho junto com a família, que nos ajuda bastante. Quanto à sociedade, eu acho também de uns anos, no começo eu acho havia uma certa rejeição, como toda doença mental, não só autismo, como a esquizofrenia, que é onde eu tenho maior estudo. Mas hoje eu vejo que a sociedade aceita mais, principalmente autista. Tem mais carinho, e eu acho que o autista está muito mais incluído dentro da sociedade. Ele é mais aceito, ele é mais querido, a sociedade hoje é muito menos preconceituosa. E como que é a vida, né? O restante da vida dessa pessoa, né? Como adulto, às vezes, como a senhora até mesmo citou, alguns pais já faleceram, tem essa questão aí dos irmãos e uma questão financeira também, né? Essa pessoa não consegue trabalhar, não tem a oportunidade de trabalhar para conseguir suprir aí as suas necessidades financeiras. Como que funciona? Se vocês já têm casos aí que vocês podem falar sobre autistas, né, mais adultos, assim, também na faixa etária de idosos. Quer que eu fale? Olha, eu tenho pacientes que eu sigo há mais de 40 anos. Os autistas graves são dependentes dos pais e depois vão ser dependentes dos filhos. Não foi um autista, foi um esquizofrênico, por exemplo, que eu tenho há 40 anos, desde a minha época de residente, e eu vi, né, acompanhei ele desde que a mãe cuidava dele, depois foi a irmã que cuidava dele, e agora, né, e o carinho que eles têm pelo paciente é muito grande. Tanto que eu estou citando esse paciente, porque esse paciente, agora com o Covid, ele pegou o Covid e acabou falecendo. E o sofrimento dessa irmã que cuidava dele, e era um caso bem grave, foi muito, que mostrou como ela tinha um carinho, um amor, que eu sempre observei nesses 40 anos. Então, eles são dependentes, né? Os casos graves continuam dependentes, e se você consegue que a família consiga trabalhar junto com essas crianças autistas, que vão se tornar adultos autistas, eu tenho autista de 40 e tantos anos, tudo, mas assim que a família aceita, que, por exemplo, tem um autista grave, esse que jogou o cachorrinho pela janela, a mãe hoje já está meio demenciada, o pai também está mal, esses pais separaram por causa do autismo do filho, mas isso bem no começo da doença, e hoje quem cuida é o irmão, e um carinho muito grande por ele, sabe? Então,
porque como o doutor Caio colocou, a grande maioria são dependentes. Eu não sei se eu pego os casos mais graves, a minha amostra, todos são dependentes. Eu tenho muitos pacientes que eu sigo há mais de 40 anos. Doutor Caio, aí no Instituto Jô Clemente, vocês também atendem nessa faixa etária? Como funciona aí o atendimento? No Instituto Jô Clemente, a gente atende todas as faixas etárias. Tanto criança, bebê, recém-nascido, adolescente, adulto e inclusive idosos. A gente tem Legal, como que é o atendimento aí, o tratamento, o acompanhamento para esses pacientes com mais idade? Assim, a questão principal é que a gente tem que lembrar que o Instituto Jô Clemente tem um foco maior em deficiência intelectual do que em transtorno do espectro autista. Por isso, a nossa maior experiência é com deficiência intelectual, na parte da inclusão, na parte do envelhecimento. A gente tem um setor só de envelhecimento, porque antes, por exemplo, na síndrome de Down, a faixa que a expectativa de vida era 35 anos, hoje já vive até 60. Então, a gente tem o enfoque também na parte do envelhecimento, mas isso mais voltado para a deficiência intelectual. A gente atende as crianças com transtorno do espectro autista, mas, via de regra, a gente tenta inserir, acompanhar essas crianças, mas a gente não tem um enfoque tão forte no transtorno do espectro autista. Perfeito. Mas é bom falar também dessas outras síndromes, né, esses outros diagnósticos, porque a gente, às vezes, foca nessa questão da criança, do adolescente, mas essas pessoas viram adultos, né? Envelhecem, como o senhor falou, é importante esse setor de envelhecimento, cuidar também dessas pessoas para que elas consigam aí, até o final da sua vida, ter uma qualidade de vida melhor, né? E, para finalizar, eu queria saber de vocês, referente às políticas públicas no país, aqui no estado de São Paulo, para as pessoas com autismo. Doutora Maria, como você avalia, né, a questão das políticas públicas estaduais aqui, referente às pessoas, né, crianças, adultos também, como você avalia as políticas públicas e o que a senhora acredita que possa melhorar? Olha, política pública é um pouco difícil, né? Eu acho que cada caso devia ser trabalhado especialmente. Casos graves, como era antigamente, teria que ter um serviço especializado, que hoje eu não tenho, quando encaminho, não tenho encontrado respaldo e verifico que eles têm sido acolhidos, porque precisa de um trabalho especial, com um psiquiatra ou um neurologista que vejam a parte medicamentosa, com os paramédicos, com uma fono, com a terapia ocupacional, uma psicopedagoga. E isso eu tenho visto na rede pública com muita dificuldade. Nos convênios, eu tenho visto mais facilidade. Então, eu, por exemplo, faço a parte medicamentosa e tenho conseguido profissionais dentro dos convênios que façam essa outra parte do paramédico. E também visto isso no meu consultório. Eu tenho uma clínica e na minha clínica tem fono, tem psicóloga, psicopedagoga, então eu consigo que essas crianças tenham uma visão mais ampla dentro do espectro do autismo. Doutor Caio, por favor. Políticas públicas e autismo ainda é uma coisa relativamente nova, vamos dizer assim. Logo no começo do mês eu estava avaliando a questão dos direitos da pessoa com autismo. Tem até a lei do filho do Marcos Mion, que é bem interessante, que garantiu alguns direitos a mais que eles conseguiram conquistar para pessoas com transtorno do espectro autista. A gente tem que lembrar, primeiro, da questão social, que são os direitos básicos, benefícios de prestação continuada, passe livre de metrô, ônibus intermunicipal e, por exemplo, isenção de IPI de carro, prioridade na Minha Casa Minha Vida. Tudo isso são ferramentas para tentar melhorar a qualidade de vida dessa pessoa com transtorno do espectro autista que entra com uma pessoa com deficiência, querendo ou não. Já na escola, como a gente já falou, tem escolas que estão mais preparadas e escolas menos preparadas.
mas a gente tem que lutar, encaminhar relatórios para as escolas para poder, principalmente escola pública, municipal, estadual, para a inclusão das pessoas, dos monitores em classe e preparo daquele ambiente hostil para aquela criança que não é, que tem suas dificuldades, vamos colocar assim. No âmbito de saúde pública, a gente tem um problema que é o próprio Sistema Único de Saúde, de não conseguir, por mais que, do ponto de vista teórico, é extremamente bem escrito, bem elaborado, a gente tem esse prejuízo. Os seres não ter todos os profissionais, a CAPES tem mês que não tem fono, tem mês que não tem psicólogo, tem mês que não tem profissional tal. Como eu falei, a própria questão atual da pandemia, que piorou ainda mais o cenário atual que a gente tem. A gente tem a questão da filantropia, que entre o Instituto João Clemente e outros institutos filantrópicos que atendem SUS para tentar auxiliar o SUS na garantia da saúde como direito de todos, o dever do Estado. Por isso que eu falo, as políticas públicas estão sempre em transformação. Ter um mês de conscientização, isso é muito importante, porque, gosto sempre de falar, alguns anos atrás, a doutora pode até concordar comigo, ninguém nem falava em autismo, só se falava dentro da academia. Por quê? Porque estavam todos presos dentro de um hospital psiquiátrico. Depois da reforma psiquiátrica na década de 80, e aí a gente conseguiu ver que a criança com transtorno espectro autista apareceu, entre aspas, porque ela sempre existiu. Só que agora com mais diagnóstico, e além do mais diagnóstico, mais critérios para poder fechar esse diagnóstico, mais profissionais habilitados. E principalmente ele convivendo com a gente olhando uma criança com autismo no supermercado, no metrô, no aeroporto. Tudo isso é um verdadeiro, eu não digo vitória, mas mostrar que realmente é uma condição que ela está aí, ela é presente e que ela não pode ser negligenciada. Outra grande vitória foi a inclusão do transtorno do espectro autista como prioridade, seja em ônibus, avião, transporte público de um modo geral. Isso foi muito importante, porque reconhece ainda mais a pessoa com transtorno do espectro autista como indivíduo. Perfeito. Eu agradeço muito a participação da doutora Maria Cristina Ferrari, ela que é psiquiatra, e também ao doutor Caio Brusaca, geneticista do ambulatório de diagnóstico do Instituto João Clemente. Agradeço vocês por terem participado do Ideias e Debates de hoje, abordando um tema tão importante, né? Abril Azul, que seja um mês aí de conscientização referente ao autismo, mas que as políticas públicas e o debate continue aí ao longo de todo o ano. Então, muito obrigada mais uma vez. E se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!